Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Free Podcast. Convidada de hoje, ela aprendeu cedo que a vida não entrega manual e instruções. Cresceu entre perdas, mudanças forçadas e a necessidade de se virar sozinha. Transformou o improviso em habilidade, o medo em coragem, o trabalho em identidade. Circulou por fazendas, pistas de leilão, estradas, cidades, estados e histórias que pouca gente conhece. A entrevistada de hoje é Cláudia de Paula. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Yuri? Obrigada pelo convite aí, tá? É um prazer estar aqui. Eu que agradeço a sua presença aí. Conta um pouco pra gente aí, Paula, a sua entrada no mundo do trabalho veio muito cedo, né? Veio. Conta um pouco pra gente isso. Veio logo que a minha mãe morreu, né? Eu fui morar com a minha tia, que o marido dela era caseiro numa fazenda. Sim. E foi aonde que começou, porque eles faziam leilão, né? E minha prima foi secretária deles lá por um tempo, e só que ela casou. Ela casou e eu acabei ficando quebrando um galho lá um período, e fiquei quebrando um galho por 10 anos. Isso foi na Fazenda Palacete? Foi na Fazenda Palacete, foi onde tudo começou. Olha só. Tudo. Trabalhar numa fazenda, referência em gado, leiteiro, te ensinou o que sobre responsabilidade e confiança? Olha, eu vou te falar que o que me ensinou mesmo é aquele famoso ditado, né? Que o olho do dono é que engorda boiado. Se você não se dedicar no que você quer, nos seus sonhos, no seu trabalho, a chance de você fracassar é muito grande. É o ditado mais certo, foi o que eu aprendi. Porque lá eles acompanhavam de perto todo o trabalho, não tinha essa de funcionário, eles pegavam na lida também, sabe? Sim. Então é muito, muito válido o ditado. Você veio por um momento delicado Sim, e começou a trabalhar na fazenda. E você já gostava? Ou depois que você começou a trabalhar, de fato você descobriu, pô, isso aqui que eu gosto, minha paixão é essa? então, pelo fato de eu ser muito nova, eu não sabia nem o que eu gostava ainda, né? Porque minha mãe tinha um sonho pra mim, né? Que era eu ser ou policial ou comissária de bordo. Até tirei o certificado de comissária de bordo recentemente, mas não dei andamento. Então, ir pra fazenda, realmente, hoje eu falo que tá no meio rural é o lugar onde eu gostaria de estar sempre. O episódio do primeiro leilão, onde seu patrão disse o resto você resolve, foi um divisor de águas para você? Com certeza, porque ele depositou em mim uma confiança que eu não tinha. Ele confiou mais em mim do que eu mesma, sabe? Então, assim, foi um impulso. Hoje eu já estou há alguns anos no mercado e eu tenho que agradecer a ele, né? Porque ele simplesmente jogou lá a bomba na minha mão e resolve. E você lembra do sentimento que você teve nessa primeiro grande evento aí, responsabilidade? Qual foi o sentimento que você teve na hora? Como é que foi tudo? Ou foi só desespero Foi mesmo? desespero, foi um desespero danado, porque eu começava a listar as coisas que eu tinha que fazer para pessoas, leiloeiros que tinha que contratar, buffet e tudo mais, organizar. Eu ainda fazia a parte de acerto, fazia a parte seguinte, né, de guia de GTA, que é o guia de trânsito animal. Então eu comecei a listar, só que todos os dias parecia um item novo. Eu falei, essa lista não termina nunca, gente. E quando te jogaram pela primeira vez na pista? O que passou pela sua cabeça naquele momento? Olha, Yuri, não só passou como eu fiz. Saí de lá, cheguei perto do meu patrão e pedi conta. Me conta? Falei com ele, não volta aqui nunca mais. Mas por quê? Me explica mais. Porque a adrenalina é muito grande, a pressão é muito grande. E você, eu não estava preparada, apesar de ver as meninas trabalhando já há muito tempo, eu só organizava a parte burocrática. Você tá ali e do nada você tem que ir porque alguém furou com ele. Eu fiquei sem saber o que fazer. Então eu cheguei para ele e pedi conta. Falei, olha, para mim já deu, acabou, encerra aqui e eu não volto mais. Aí ele virou para mim a resposta que eu tive, por isso que eu acho que eu nunca desisti. Porque ele nunca desistiu de mim. Ele falou assim, você volta lá, termina esse serviço e depois a gente conversa sobre isso. E eu terminei. E piorou, quando eu penso que não podia piorar, piorou. Piorou? Conta pra Piorou. gente. Porque eu fiz a primeira venda e eu tinha que anunciar no microfone. Aí eu falei, agora o mundo acaba.
Ah, você de fato faz o leilão ali Fiz e ali, tal. fiz a minha primeira venda, o leiloeiro lá, né? Então eu peguei o lance do cliente e ficou comigo. Eu doido pra alguém cobrir o lance, ninguém cobria, e quando falei, pronto, morreu comigo. Agora eu tenho que ir lá, tenho que anunciar que o criador tal comprou o lote que vai para o Aras tal, na fazenda tal, no município tal. Eu falei assim, gente, eu tinha que decorar isso ainda. Eu não contava nem que eu ia vender. E foi mistura de medo, insegurança, mas também foi uma descoberta de força. Uma força interna que Foi você tinha, que sim. você não sabia. Foi sim. Acho que só o fato dele ter confiado em mim já foi uma grande coisa, sabe? E quando você tá ali no calor da emoção, eu acho que você acaba anulando tudo que tá em volta. Então você vive aquilo ali, sabe? Então foi um desespero, mas foi um desespero até os 5 primeiros lotes. Depois o frio na barriga passou. E hoje você adora. Eu Isso é gosto bom. bem. O ambiente, esses ambientes de leilões, essas coisas, eu acredito que seja um pouco mais masculino, né? Sim. Você já passou por algo, por uma figura feminina nesse ambiente, tal ou não? Caso tenha passado, conta pra gente, caso você possa contar, claro. A gente tá. Pelo menos a equipe que eu trabalho, os aras que hoje, né, eu presto serviço, as leiloeiras que eu presto serviço, a maioria são homens. Mas, assim, lido muito bem com todos eles me respeitam muito, a gente tem uma parceria muito bacana. Mas sempre tem um clientezinho, né, que te chama para jantar depois do evento, sempre vamos dizer assim, um empurrãozinho do uísque, sabe? Mas tirando isso, nada que a gente não consiga contornar, né? Sim. Como foi lidar com situações desconfortáveis e aprender a se posicionar sem perder o profissionalismo? Eu acho que é como qualquer outra profissão que você tem que lidar com o público. Você sorri, ignora, chega em casa, você quebra um copo, alguma coisa assim. É isso que eu fazia e faço ainda. Ali eu tenho que sorrir, ignoro o fato, tomo um uísque escondido, tomo uma água, volto, faço meu trabalho e ignoro. E como todo trabalho, não é só alegria, né? Isso daí não tem jeito, né? Não, senão não chamaria trabalho, né? Sim, é verdade. E já pensou em desistir? Depois, assim, claro, naquele primeiro momento que ele te chamou, você vai lá agora, você pensou, tanto é que você falou, ó, tô de Sim, conta. sim. Mas depois que você já amadureceu aquela situação toda, que você hoje trabalha com isso, em algum momento você pensou em desistir já? Pensei numa situação que teve comigo em Ouro Preto ano passado. Porque como o leilão é ao vivo no canal das leiloeiras, eu estava muito na frente da câmera, vamos dizer assim. Então eles me pegaram a minha imagem muito bem. Mas é o trabalho deles. A gente trabalha, a gente passa pela câmera o tempo inteiro. Não tem jeito, todos nós. Sim. E eu cheguei em casa, eu tinha que voltar no dia seguinte, que eram 2 dias de leilão. Eu cheguei em casa, tinha tanta crítica, tanta ofensa gratuita, sabe? De pessoas que acredito que nem é do meio do cavalo. Às vezes só tem um cavalinho ali para uma cavalgada, não entende o que está acontecendo ali no recinto, não sabe de fato como é o nosso trabalho. Mas eu acho que foram tantas ofensas gratuitas que eu falei, eu não volto amanhã para trabalhar. Só que, da mesma forma que existem pessoas com essa opinião, tem pessoas que ali que nem me conheciam, nossa, que tomou as dores. Nossa, que comentário idiota, ela tá fazendo o trabalho dela, você nunca esteve num ambiente desse, você não sabe como é que funciona. Então, foi uma legião de gente que me acolheu, que eu falei assim, gente, não é porque é um bando de idiota que vai me fazer desistir do que eu gosto, né? Sim, sim. Crítica sempre vai ter. Sim. Né? Isso daí é inevitável porque ninguém consegue agradar todo mundo. E tem pessoas que eu acho que fazem de fato para ver se a outra pessoa desanima. Só o prazer de ver o insucesso da outra que não faz sentido nenhum. Que é aí que eu acho que entra a questão da inveja da pessoa, Sim, né? sim. Quando você foi chamado para outra empresa leiloeira, fala? Sim. Isso. Você era nesse momento,
você se sentiu que estava sendo vista e se sentiu mais valorizada? Não. Não? Sabe por quê? Ah, Porque eu fui chamada assim de última hora. Porque aconteceu o mesmo que aconteceu quando o Luiz Antônio, né, da Fazenda Palacete tinha a empresa dele e alguém furou. Eu fui meio para cobrir alguém que fui tampar um buraco, né, sim, vamos sim. dizer. Mas como disse Charlie Brown, né, eu me fortaleci na falha de alguém. Sim, sim, com certeza. E trabalhar em diferentes estados e cidades mudou a sua visão de mundo? Você acha que mudou muito isso? Ah, eu acho que a gente, por mais que a gente pense que você ir para outra região, para o Nordeste da vida, ou para outro país que a cultura é diferente. Não, a cultura é diferente perto da gente aqui. Então você aprende muito. E eu acho assim que mudou sim, porque a gente, principalmente eu que vivo numa cidade pequena, a gente vive naquela bolhazinha ali. Sim. E tem muita coisa que nem precisa dinheiro para você conhecer. Tanto dinheiro, uma viagem internacional. Não. Às vezes você vai ali, ó, Teresópolis, Friburgo, tem umas coisas tão bacanas para conhecer naquela região. É difícil o acesso. Verdade. Mas isso daí que você comentou é interessante, porque nós morávamos na mesma cidade, né? Eu Sim, também. E assim, essa questão da bolha que você me falou, isso eu senti na pele. Não é que às vezes a pessoa tá vendo e vai falar, pô, mas o cara não gosta da cidade. Não é isso. Você pode gostar da cidade, mas você não pode ficar preso só àquela cidade, né? Você tem que conhecer as pessoas, algo fora, para ver de fato o que é mundo, né? Porque eu lembro que na minha época ficava todo mundo muito focado, caminhão, 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 que é uma cidade focada em caminhão. sim, E eu transporte. comecei nessa questão de transporte, tá, tá, tá. Não posso reclamar, mas depois que você sai, pô, tem tantas outras coisas. Você conhece outras pessoas, você vê, pô, tem muito negócio para ser feito. Então eu acredito que isso foi acontecendo com você, né? Você saiu daquele processo ali e viu, opa, o mundo é muito grande, É, né? eu acho que até o meu processo foi até um pouco invertido, porque como eu É, comecei a viajar olha, mais cedo, né, por conta dos leilões e tal, com 18 anos e tudo, eu acho que eu fui conhecer o pessoal de Matias mesmo na pandemia. olha só, Você acredita? olha Na só, pandemia que eu comecei a conviver mais ali, porque eu viajava quase todos os finais de semana, em com época de alta frequência. temporada, que geralmente é de abril até lá para julho dá uma parada, né, por Sim. conta agora da Nacional. E até finalzinho de novembro ainda tinha alguma coisa. Então eu quase não ficava em Matias. Ah, tá. Teve um momento simbólico nessa trajetória sua, que eu acho que você foi reconhecida pelo canal do Boi. Fui. Isso. Conta pra gente o que aquilo apresentou pra você. Como é que foi aquele momento? Gente, aquele momento Tô eu não sei. famosa! Não, foi constrangedor, pra te falar a verdade. Porque eu tava almoçando com a minha tia. E eu não guardo fisionomia de todas as pessoas que eu vou num lugar. É muita gente, Sim, né? sim. E ali você faz vendas, você não lembra mais, você virou as costas, encerrou aquele ciclo, você já tá pensando no próximo leilão. E eu tava almoçando com a minha tia, me levanta um rapaz e vai até a minha mesa e falou comigo assim: Tudo bom? Você é a moça do canal do Boi, né? Aí eu falei: Sim, é. Isso já faz anos. Aí ele falou comigo assim: A, a vaca que eu comprei com você pariu, a novilha que eu comprei com você pariu essa semana. Eu falei: Nossa, que momento que ele escolheu pra falar sobre. Mas você veio a lembrar depois da pessoa ou não? Lembrei, Custou lembrei, lembrei. Eu só falei: Gente, mas na hora do meu almoço. Mas para esse pessoal eu já notei que é tudo muito normal, né? Não tem Não... essa frescura, sabe? Sim. Eu acho isso muito maneiro. Né? Eu Claro acho que assim. depende de momentos, mas eu acho muito maneiro. Mas você sabe que uma das dificuldades que eu tenho como mulher nesse meio é porque eu bebo como os homens, eu gosto de uísque, eu tomo minha cachaça. Então, assim, pro olhar de muita gente, você vai olhar aqui, te dar um exemplo, Juiz de Fora. Se você sentar no alto espaço, o pessoal só vai pedir drink, aqueles drink tudo Sim, sim. colorido. Eu já gosto meu uísque, meu Campari. Então, assim, é o meio que você vive, realmente ele te transforma. E como eu peguei muito a região ali de Friburgo, é uma região fria.
Você tinha que aprender a tomar uma bebida quente. Ali é muito frio mesmo, né? Aí todo mundo assusta quando o meu jeito, às vezes, de falar, sabe? Não sou muito delicada, às vezes, com as coisas. E gosto de uma Claro, bebida... acaba que você vai sendo moldado por aquele ambiente, sim. né? Você convive todos os dias com aquelas situações diversas ali daquele meio, né? Verdade. O primeiro leilão de cavalos foi no Aras Itaocara. Sim. Não é isso? Se eu não estou enganada, foi sim. Foi lá na Renata. Foi um choque de realidade em relação ao padrão dos eventos? Foi, com certeza. Foi sim. Apesar de que eu fiz muito leilão de gado, que, assim, foi um leilão meio elitizado. Mas o primeiro de cavalo, que eu tenho quase certeza que foi com a Renata lá no Aras Itaocara, que graças a Deus eu sou muito bem quista por ela, gosto muito dela. Você chega a um leilão elitizado, os convidados são elitizados, o ambiente é elitizado, é um outro padrão. Então, assim, até pesou mais um pouco a responsabilidade, sabe? Isso é legal. É igual você falou, pesou, mas é legal, né? E a Nacional do Manga Larga Machador em 2019 Sim. trouxe quais aprendizados para você? Então, a Nacional, como eu não estava literalmente de trabalho, né, não estava prestando serviço para leiloeira nenhuma, nem vendendo cavalo, nem nada, estava prestando serviço para uma revista, Raça Marchadores, vendendo anúncio na página da revista. Até me lembro de uma ocasião que o rapaz falou comigo assim, você quer vender a revista porque você saiu nela, né? E eu nem sabia que eu estava na revista. Aí eu falei, mas aonde? Aí ele me mostrou a página, né, de um leilão que eu fiz do Aras RF1. E eu vendi para dois rapazes. E eles fizeram questão de tirar foto. Eu pareci pequenininha lá, eles conseguiram me achar. Mas aí eu tive mais tempo para lidar com os criadores, porque eu não estava ali para vender nenhum animal, nem nada. E isso foi abrindo portas para mim. Porque eu pude mostrar que eu não sou uma pessoa que só fica ali na frente tentando te vender um animal. Eles puderam me conhecer como ser humano. Sim. Então, assim, eu acho que o meu maior aprendizado na Nacional é que é uma porta que se abre, eu acho que é para o mundo inteiro. Pouca gente fala, principalmente no início dos momentos difíceis, Sim. né? As pessoas só vê o lado Ah, bom. sim. Como foram esses períodos de estrada, carona, frio? Como é que foi esse período difícil da sua vida aí? Tem ainda os momentos difíceis que todo mundo tem. Claro. Mas o início é árduo demais. Né? Nossa. Então, vou te dizer, você nem vai acreditar. Na época, como éramos eu e a Guadalupe, depois a gente cada uma foi cumprir sua agenda, mas geralmente era eu e ela. Então ela tornava aquilo tudo mais leve. E às vezes a gente tinha que ir para Leopoldina, além Paraíba. E é muito difícil, apesar de perto, a gente ter ônibus e tal. Eu lembro que a gente foi de ônibus até na entrada de Bicas, porque a gente tinha que cumprir horário. Começou uma chuva, Yuri, uma chuva. A gente escondeu debaixo de uma carreta que estava parada no acostamento para esperar uma carona, para pedir uma carona. E aquilo, se fosse assim, eu sozinha já teria surtado. Mas ela transformava aquilo de uma forma tão agradável que ela começava a rir, fazia piada e tornava aquilo fácil. Só que depois a gente seguiu agendas diferentes e eu comecei a ficar sozinha, fazer sozinha. E aconteceu já algumas vezes, né? Não porque a leiloeira não me dava condição de ficar num hotel, sabe? Porque acabava o leilão e como eu fazia muito Friburgo, ali aquela região, é muito difícil, você tem que fazer baldeação. Eu acho até, inclusive, por ser Teresópolis e Friburgo uma cidade muito conhecida, muito boa de se frequentar em turismo, que deveria até ter mais meios de condição para lá, mas não tem. E acabava o leilão, eu corria para a rodoviária. E nesse dia, eu me lembro que eu estava com a jaqueta da empresa e estava dando 3 graus e estava muito frio. E eu achei que eu ia congelar, porque eu cheguei lá, acho que 00:40, meu ônibus é 2h40. Eu acho que eu só não congelei mesmo porque um caramelo, você acredita? O famoso caramelo. Ele dormiu em cima dos meus pés. Ele dormiu em cima dos meus pés e eu já estava lá na rodoviária, encolhidinha, esperando meu ônibus para poder ir para casa, porque eu sabia que no dia seguinte ia ser muito mais difícil o retorno.
Olha só, bacana, né? Assim, bacana que eu quero dizer, a reação do cachorro que você não sabe nem o porquê, né? Sim, sim, sim. E teve uma que me marcou muito, porque falando em cachorro, o meu cachorro ele começou com um problema, tipo uma úlcera ocular. E eu tinha que pingar colírio nele, eram vários medicamentos. E eu tinha necessidade de voltar para casa rápido. Eu tive carona com um dos meninos que trabalhavam comigo até Leopoldina. Aquele desespero de voltar para casa, a gente fica tão cega com isso que você não observa os riscos que você corre. Eu fui pro trevo de Leopoldina, 3 horas da manhã, no acostamento, pedi carona para voltar para casa. Geralmente a gente sempre tem assim, vamos pedir carona para caminhoneiro. Por quê? Caminhão geralmente é rastreado, Uhum. entendeu? E é uma empresa, você imagina assim, pelo menos assim, era a cabeça que a gente tinha. Nesse dia parou uma Hilux e voltou de ré. Nossa, meu coração gelou, 3 horas da madrugada sozinho, naquele trevo. Na hora que eu vi o símbolo do Manga Larga Machado, eu respirei, consegui respirar. Acho que o cara era da Bahia e tava indo pra Caxambu. Aí ele falou assim, não fica aí porque aí é muito perigoso. Eu vou te deixar no posto da polícia rodoviária, ali você consegue pegar uma carona melhor e é mais seguro. Eu podia ir e te deixar até Juiz de Fora, só que ele ia por Sapucaia. Sim, sim. Então, assim, foram, eu acho que os 2 perrengues, assim, que eu tive mais sozinha. Porque com a Guadalupe era, eu te falei, a gente transformava tudo numa brincadeira. A dificuldade era a mesma, mas ficava mais tranquilo de ser Leve, resolvido, ficava né? leve. Ela conseguia deixar as coisas mais leves. E qual momento que você se sentiu mais desamparada profissionalmente? Quando eu pedi conta, mas dessa vez de verdade. Porque foram 10 anos, né? E eu tava muito cansada. Aí eu falei, eu preciso tentar alguma coisa. Porque eu comecei a me ver realmente já naquela bolha. Aí eu falei, não, eu preciso pedir conta. Pedir conta, eu acho que foi a maior loucura que eu fiz na vida, né? Tinha acabado de alugar um apartamento, saí da casa da minha tia, sem trabalho em vista, e vivi um ano só fazendo leilão, que aí eu pude pegar leilão às quintas, durante a semana. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com o Sandro. Ah, tá. E assim, mesmo assim, você continuou, como é que eu te falar? Mesmo com essa situação, você continuou trabalhando. Sim. E o que fez você não desistir perante todas essas dificuldades que você me contou? Tirando as contas. Tirando as contas, que aí todo mundo, a maioria não desiste por causa disso também. Eu acho que é o medo de voltar a viver de favor. Não que a família que me acolheu tenha sido uma família ruim, mas não era a minha família, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que o que nunca me fez desistir foi o medo de um dia ter que voltar e viver de favor. Isso de fato deve ser uma coisa complicada, porque eu já imagino que quando você mora com os seus pais, que você sai pela primeira vez, é tão difícil voltar. Nossa, Então, nessa situação. agora você imagina eu com a idade que eu tô, voltar como se eu fosse uma criança abandonada? Não. É verdade. E entre tantas empresas e áreas importantes, qual experiência mais te marcou emocionalmente? Foi o Yuri, Aras Yuri. Ele foi o primeiro, assim, que no Manga Larga que me deu uma oportunidade que eu nunca tinha tido antes. A gente conversando um dia no Instagram, a gente se seguiu e começamos a conversar, trocamos WhatsApp e tal. E ele falou, né, você trabalha com leilão e tudo mais, aí nisso eu fui divulgando, assistindo, acompanhando os leilões dele, né, porque ele é de fato uma referência no Manga Larga, sabe? Eu comecei a tentar vender os animais dele, vendi inclusive uma cobertura pro Beijaninho aqui em Juiz de Fora, a gente chama de BJ, né, quando ele fazia assessoria, e o Yuri colocou meu nome no catálogo dele como assessora de vendas, coisa que nenhuma outra empresa me deu oportunidade, nenhum outro Aras. Porque eu sei que alcançar
o topo de assessoria, você não só tem que entender de cavalo, como você, geralmente a maioria que lida comigo, é criador e talvez formado em veterinário. Então, esse é o topo, sabe? E ele me deu essa oportunidade. E eu achei incrível pelo fato dele ser referência, sabe? Então, foi o que mais me marcou, foi ele ter me dado essa oportunidade. E o que isso significou para você? Uma pessoa simplesmente confiar em você, entre aspas, do nada, né? O que isso significa, você parando para pensar hoje aí? O que significou, no caso, naquele Eu acho momento? que essa foi uma das minhas maiores vitórias que eu tive, sabe? Foi uma das maiores vitórias, porque inclusive ele teve um leilão recentemente em BH e quem contrata a gente é uma leiloeira, né? Eu sou contratada por uma empresa leiloeira para prestar o serviço para o Aras. E nesse dia a leiloeira não fechou comigo e quem fechou comigo foi ele. Então, assim, eu tive o privilégio de poder assistir o leilão dele presencialmente, porque eu só acompanhava pela televisão todos os leilões. E ficava atenta, porque eu sabia que os assessores, por estar num nível mais alto, né? O telefone deles não paravam. Então é onde eu te falo, você tem que aproveitar a oportunidade. Sim. O telefone os caras já eram conhecidos, famosos, são conhecidos. Então, peraí, todo mundo com o telefone congestionado, opa, é aí que eu vou entrar. Olha só. Aí eu achei muito bacana isso. Conta para mim, qual foi a sensação que você teve na sua primeira venda internacional? Foi para Filadélfia que você vendeu? Foi o Conta pra gente João como é que foi. Faria. Nem sei se ele tá lá ainda. Me parece que o Aras dele não sei se é na Bahia. Eu sei que ele pegou meu telefone no catálogo do Yuri. Eu provavelmente acredito eu que ele não conseguiu falar com nenhum dos assessores no momento. E tava sendo até. Foi até. Ele. Geralmente, né, o pessoal já vai entrando em contato com os assessores durante um período. Foi num domingo de manhã. Meu telefone tocou, eu acordei assustada, não sabia se era segunda, se era terça, porque a gente acorda meio confuso. Eu atendi. Aí ele falou assim: não, eu queria comprar, se eu não me engano, foi uma cobertura. Cobertura do cavalo tal, do Yuri e tal. Eu liguei pro Yuri, a venda foi feita de imediato. E eu ainda mantive e mantenho uma amizade com o João até hoje. Então, na verdade, ele é brasileiro e mora lá. Sim. E ele te achou e você conseguiu já fazer a venda. E acabei me tornando até amiga dele. Caramba, que bacana. Participar ao vivo do leilão em BH foi um marco pessoal. Foi, com certeza. Por quê? Porque eu só acompanhava o Aras e Yuri só pela televisão, né? Então, eu assistia todos os leilões, a apresentação dos animais, tudo pelo canal. E poder ir, estar presente, trabalhando com o Aras, com o porte que tem, né? Com renomado como é, nossa, pra mim foi assim, o que marcou pra mim. Você olhando para trás hoje, isso tudo que você me contou aqui, hoje você já se sente uma profissional consolidada no mercado? Olha, Yuri, eu posso te dizer que eu sou uma pessoa bem competente, bem responsável. Consolidada, não sei se talvez eu seria muito prepotente em dizer, porque eu acho que a gente aprende todos os dias um pouco, Sim. sabe? E como é conciliar os leilões? Você também trabalha com a parte administrativa, né? Sim. Como que você concilia essas duas coisas? Ainda mais que viagens e viagens e viagens. Então, o Sandro, em relação a isso, ele sempre foi muito tranquilo, porque ele sempre entendeu que a gente. O Sandro começou do zero também, né? É uma pessoa que eu me inspiro muito, porque ele começou como funcionário, ele mesmo carregava caminhões de areia de outras pessoas e hoje ele tem a empresa dele que já está no mercado há 30 anos. Então, assim, ele sabe a importância de começar, a importância de uma renda extra, a importância. Então ele sempre entendeu, ele nunca questionou nada, gente. Quanto a isso é muito tranquilo, muito tranquilo. Ele é bem compreensivo em Sim, relação às muito, suas... muito, muito. Ele sabe que eu preciso, todos nós, né, tendo uma oportunidade de ter uma renda extra, né, ele não faz questão, é trabalho, não tô pedindo folga para ir para praia. Então, Sim. Eu sempre penso muito nisso, não ter só um segmento. sim. Né? Porque às vezes dentro de um nicho tem vários segmentos diferentes.
Então você tem que ter pelo menos entre um ou dois ali, porque às vezes um fica ruim, aí o outro tá bom, para você conseguir se manter. Que de fato, se Claro. tudo ficar ruim, como é que Você faz, tem que né? sempre ter um plano B, né? Sim, com E certeza. no mundo que a gente está vivendo, no país que a gente está vivendo, o C e o D. É, tô achando que não demora muito, a gente tem que chegar no D. Tô correndo atrás. Quando você pensa em projetos futuro, o que mais te inquieta hoje? Eu acho que o que mais me inquieta hoje é voltando lá atrás mesmo, que me assombra muito. Sou eu fracassar e precisar voltar e pedir e ter que morar com alguém de favor. Se pudesse falar com a Cláudia de 16 anos, ou eu imagino que você está batendo papo com ela aqui agora. Fala para ela, o que que você falaria? Ah, eu acho que eu daria um abraço nela e diria assim: você achou que você não fosse conseguir, mas você chegou onde você chegou sozinha. Sim, Foi pouco, mas você fez sozinha, num mundo que te oferece tanta facilidade, né? Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas que se casam por dinheiro, sim, né? Gente, nada contra as pessoas que trabalham aí no tal do job, mas sim. eu nunca busquei um caminho fácil. Eu sempre busquei o caminho do bem. Então, eu acho que eu diria pra ela assim: eu, você conseguiu, eu morro de orgulho de você. Bacana. E se você tivesse que dar um conselho para as pessoas que querem ingressar nesse segmento, nicho que você trabalha, qual conselho que você daria hoje? Não vá se você não estiver disposto a abrir mão de uma formatura, de um casamento, de um aniversário. Se o seu parceiro não compreender, porque no início, eu já tive relacionamentos assim. No início todo mundo compreende. Quando começa a passar de 3 finais de semana, aí começam os problemas. Então, se você não está disposto a deixar claro que você vai trabalhar e que você não vai abrir mão do seu trabalho, porque tem coisas na vida da gente, Yuri, que é passageiro. Relacionamentos às vezes são passageiros. Sim, Mas eu sempre coloquei na minha vida como prioridade o trabalho, porque é o que mantém a minha casa. Então, se você não tem essa disponibilidade e não tem, às vezes, uma parceria bem bacana com o seu parceiro para entender isso, não entra, não vá. porque tem que ter uma confiança do outro lado muito grande, Também, né? sim. Isso daí é de fato, assim, eu entendo, às vezes é uma pessoa que tem dificuldade em entender, deve ser difícil mesmo, mas de fato não pode abrir mão de uma carreira do nada, simplesmente porque a outra não quer, mas realmente acaba. E você fica onde? Aí acaba que você tem que voltar, né? Exatamente. E voltar é muito difícil, né? Eu acredito. Sim, nossa senhora. Eu imagino isso. Claudinha, eu vou fazer umas perguntas ping-pong para você aqui agora, tá joia? Joia. Um lugar que marcou sua vida. Fazenda Palacete. Uma estrada que você nunca esquece. O Trevo de Leopoldino. Foi marcante mesmo, Foi né? O medo. muito. Foi assustador. Um medo que você já venceu. De viver sozinha. Um medo que ainda existe. Vou ser repetitiva, mas de fracassar e ter que voltar a viver com os outros. Um leilão inesquecível. O primeiro, sem sombra de dúvidas. Uma qualidade que te salvou. Ser comunicativa e simpática. Um defeito que você reconhece. Eu sou ignorante. Poucos reconhecem isso, hein? Algo que quase ninguém sabe sobre você. Que você possa contar, cara. Eu não gosto de receber visita, não gosto de... Não, é assim, tem pessoas e pessoas, é claro, né? Mas que ficam hospedados na casa da gente, igual meu pai tinha hábito de fazer, de aparecer de surpresa e não sabia que dia ia chegar e nem que dia ia embora. Não gosto. O que hoje te dá paz? Essa pergunta, eu li ela várias vezes para te responder.
Eu podia dizer para você que o que me dá paz hoje é ter meu aluguel em dia. Isso é muito importante mesmo. Uma palavra que define a sua história até aqui. Persistência. Claudinha, foi muito bacana ter você aqui conosco. Se você quiser deixar uma mensagem para os seguidores e também as suas redes sociais, pode ficar à vontade. Falou, Andy. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, apresentar um pouquinho da minha história. Obrigada, Yuri e sua equipe, por me dar a oportunidade de falar. E vamos seguir aí, vamos seguir a página, porque aqui vocês vão encontrar muita história, muita coisa boa, histórias de gente, histórias reais como a minha, e muita informação. Então vamos seguir, né? Sim. Passe suas redes sociais pro pessoal. Passo, Claudinha_Paula. Vai ser um prazer ter vocês lá acompanhando minha rotina. Pessoal, fica por aqui mais um episódio do Free Podcast. Não esqueçam de deixar o like, comentário, ativar o sininho e um grande abraço.